Durante bastante tempo eu fiquei com receio de reler este livro, O Germinal, do escritor francês Émile Zola. E por quê? Porque eu tinha lido O Germinal quando eu era muito jovem, né? E durante anos eu considerei o melhor livro de todos os tempos. Repito, eu era muito jovem e ainda não tinha lido um monte de livros muito bons, não tinha estudado literatura, né? Então o meu parâmetro era outro, né? E o Germinal, ele tinha sido o primeiro livro de crítica social que eu li. E por isso mesmo, né, por ser completamente diferente, ele foi tão impactante para mim, né, que como qualquer adolescente, eu estava muito mais acostumada com romances mais leves, né? O Germinal não tem nada de romance leve, muito pelo contrário, né? É um romance bem denso, né? A surpresa boa, né, é que eu reli agora para fazer essa resenha aqui para o canal. E se não é o melhor livro, porque hoje eu não acredito que haja um melhor livro, como eu também não gosto muito dessas listas que as pessoas fazem, os 10 melhores livros de todos os tempos, os livros que você tem de ler antes de morrer. Por quê? Porque eu acho todas elas muito falhas, né? Essas listas, elas parecem que estão mais querendo chamar sua atenção do que realmente fazer um trabalho sério literário, né? E o Germinal, para minha boa surpresa, continua sendo então um livro muito, muito, muito bom, especial, um clássico, né, da literatura mundial e que merece ser lido. Então vamos conhecer um pouco sobre o escritor Zola e sua principal obra, e eu tenho certeza que se você ainda não leu o Germinal, depois que você lê, a sua visão de mundo se altera. É aqueles livros que mexem tanto conosco que tem esse poder, né? Não se esqueça de deixar seu like se você gostar do vídeo, de se inscrever no canal, enfim, tudo isso que é tão importante para dar visualização para um canal de literatura crescer, tá? Isso é bem legal se você puder ajudar. O Zola, ele nasceu em Paris em meados do século XIX, 1840. Na infância ele teve uma boa formação, mas depois, né, o seu pai faleceu, que era quem mantinha a casa, e quando ele já tem ali seus 18 anos, ele passa por várias privações, vai ser obrigado então a ir trabalhar, etc, e não mais ficar estudando, né? E ele vai trabalhar em uma livraria, e aqui é um dado que eu gosto muito e eu chamo a sua atenção, porque há muitos escritores famosos que trabalharam em livrarias, né? O que me parece, até certo ponto, uma coisa óbvia, né? Porque são pessoas que gostam muito de livros, querem ficar perto dos livros, e é uma maneira também deles terem acesso aos livros, que se eles tinham dificuldade financeira, como o Zola, né? Os livros eram inacessíveis. Então eu sempre vou numa livraria e fico pensando se aquela pessoa que está me atendendo no futuro não vai ser um grande escritor. Bem, nessa época ele começa a escrever, mas ainda são obras bem românticas, né? E ele só vai mudar a escrita quando ele deixa de trabalhar na livraria e vai trabalhar com jornalismo. Como jornalista, ele vai fazer muitas críticas a Napoleão e à igreja. Ele vai ser um opositor bem sério, né, à igreja e a Napoleão. Ele sofre a influência de Balzac, né, e ele desenvolve a teoria do romance experimental. O que era isso? O Zola, na cabeça dele, ele pretendia que o romancista assumisse o papel de experimentador, pesquisando
o que são os caracteres que as pessoas recebem geneticamente, né, pela família, pela origem genética, e quais as transformações que ocorrem nas pessoas em contato com um determinado ambiente social em que a pessoa está inserida. E essa teoria toda dele é que vai dar origem ao movimento literário do naturalismo, e que Émile Zola será um nome de maior expressão. Então, se você não sabe como surgiu o naturalismo, ele surgiu com Zola. E aí ele vai escrever uma série de livros que retratam todos os aspectos da sociedade francesa daquela época. O seu livro Thérèse Raquin, né? Então é o livro que dá origem ao naturalismo na literatura. Depois, inspirado pela comédia humana, ele pensa em escrever uma série de romances em torno de uma única família, né? Qual família, né? Essa família, ela se chamava Le Rougon-Macquart, né? E ele pensa em escrever várias gerações dessa família. O Germinal, lançado em 1885, se não me falha a memória, é o 13º livro dessa série. E o mais importante é que você não precisa ler a série inteira para ler o Germinal, porque apesar de fazer parte de uma série, ele fez uma coisa muito interessante, que é cada livro ser um livro independente. Zola também vai se interessar por política e ele vai escrever uma carta muito polêmica com o título de Eu Acuso, né? E essa carta vai ser publicada na primeira página de um jornal, né? Em que ele realmente acusa o presidente e o governo francês de serem antissemitas, né? Por causa dessa carta, ele vai ser processado, vai ser preso, vai ser condenado à prisão, mas ele foge da França para não ser preso. E aí depois descobre-se que o governo tinha tido mesmo uma postura antissemita, então aí ele pode retornar à França quando não há mais o perigo de ser preso. Nesse retorno ele continuou trabalhando como escritor, né? E ele estava escrevendo um romance chamado Verdade, quando ele morre asfixiado por causa de um gás de fogareiro que tinha no porão da sua casa. Mas justamente por ter publicado a tal carta, por ter conquistado muitos inimigos, alguns pesquisadores do escritor pensam que talvez ele tenha sido assassinado. Então, isso é uma coisa que nós nunca vamos saber, se ele morreu mesmo por causa ali do fogareiro ou se ele foi assassinado. Então, vamos ao livro, vamos à história. O Germinal fala da luta dos mineiros. Vamos lembrar que no final do século XIX, quando o romance é escrito, o mundo vivia os efeitos da Revolução Industrial. Então, a indústria estava a todo vapor, precisando de muito carvão. Por outro lado, as condições de trabalho em qualquer lugar, seja na indústria, no campo ou nas minas, né, elas eram assustadoras. Se você estudar aquele período, eu fico sempre muito assustada quando eu leio sobre aquele período. Inclusive com intenso uso de trabalho infantil. Os trabalhadores eram tratados como gado, sem qualquer lei que os protegesse. As leis trabalhistas, elas vêm bem depois, né? Nós estamos falando desse primeiro período. Para escrever o livro, o Zola vai trabalhar 2 meses em uma mina de carvão, vivenciando tudo que o mineiro passava, né? As condições de insalubridade da mina, as enormes jornadas de trabalho por um salário de fome que não permitia nem que as famílias conseguissem se alimentar. Então,
Os mineiros eram também desnutridos, né? Eles tinham muitos problemas de saúde, além de acidentes recorrentes, né? Ninguém se preocupava naquela época com segurança no trabalho. Germinal, ou seja, aquilo que germina, que nasce, é um título muito bom para aludir que o movimento dos trabalhadores estava começando. Foi um despertar para aquelas condições horríveis de trabalho. Mas germinal também é uma referência ao nome do primeiro mês do calendário criado pela Revolução Francesa. Pouca gente sabe, né, que na Revolução Francesa os revolucionários queriam tirar a influência da igreja e do calendário gregoriano e chegaram a propor um novo calendário. Também com 12 meses, né? Mas com semanas que não eram semanas, tinha outro nome que eu não me lembro agora, mas eram períodos de 10 dias ao invés de 7, que acabou sendo utilizado por pouquíssimo tempo, apenas por 2 meses, porque ele foi muito criticado pela população que estava acostumada com o calendário que nós todos seguimos, o calendário que para nós é o normal. E assim, então, esse calendário da Revolução, ele foi abandonado quando Napoleão chegou ao poder. Mas germinal era o primeiro mês deste calendário que não vingou. Na história, os mineiros ali da cidade de Marchiennes vivem há gerações daquela forma. Mas eles aceitam aquela forma desumana de vida como se fosse uma coisa absolutamente normal. É só quando chega à cidade um personagem chamado Etienne Lantier. O Etienne é um operador de máquinas, ele tem mais estudos do que aqueles mineiros, né? Mas ele está desempregado devido ao seu gênio violento, né? E aí então ele consegue um emprego, ele começa a incutir nos mineiros as ideias do socialismo, tá? Etienne, lembra que eu falei, né, que ele fez uma série, né, de livros da família dos Rougon-Macquart. O Etienne, ele é um descendente dessa família. E ele acredita que a sua violência ela é de alguma forma hereditária. Vamos lembrar que nós estamos falando então de um romance naturalista. Então estou chamando a sua atenção para mostrar que o Etienne já vem dessa família que é a série famosa do Zola. Então o Etienne vai se empregar na mina chamada Voré, que o escritor compara a um bicho maligno, né? Para ele a mina ali de carvão é um bicho maligno. Há um trecho em que o narrador diz, abre aspas, e a Voré, do fundo do seu buraco, com sua postura de bicho maligno, parecendo cada vez mais retraído, respirava agora mais grossa e amplamente, como que sofrendo sua dolorosa digestão de carne humana. Ora, a que carne humana ele está se referindo? Quem é que deixava a sua carne na mina? Os mineiros, né? Então, de muitas formas, havia muitas mortes, muitos machucados, muitos acidentes, né? Eles se machucavam bastante, ralavam o corpo. Zola também chama os mineiros de gado, de inseto, de formiga, de topeira, e ele os compara a escravos, às máquinas. Então, assim, ele usa muito essas comparações para mostrar a insignificância dos mineiros. O Etienne, como eu já disse, então, vai conseguir um emprego na mina, graças a um mineiro respeitável, o Mahé, e vai, inclusive, viver na casa dele, junto com a família, e vai se apaixonar pela sua filha, Catherine, que também trabalhava na mina. Ela era muito mirradinha, ele demorou para perceber que era uma menina, ele achou que era um garoto.
Aos poucos, sob a influência do Etienne, os mineiros vão se dando conta do próprio sofrimento e se revoltando contra os poderosos, que são os capatazes, os gerentes, os donos das minas de carvão. Porque não era só os donos, né? Os capatazes também eram muito desumanos. Bem, a greve explode, né? Todo mundo estava começando a entender o que era uma greve, então a greve explode. Quando os donos das minas querem diminuir ainda mais o que eles pagam por carrinho de extração de carvão. E aí o que o romance vai fazer? Então o romance faz toda essa preparação para a greve e depois ele vai abordar o dia a dia da greve na vida das famílias, dos mineiros, né? Mostrando o dinheiro acabando, o alimento acabando, né? Fazendo todo o tempo a comparação entre a penúria e a fome dos mineiros, né? Com o luxo e a abundância de comida na casa dos poderosos. Tem um trecho que vai inclusive alternando, eu não vou ler aqui porque é um trecho longo, né? Mas é muito interessante. Claro que eu não vou contar a história toda, porque eu quero que você leia. O Germinal não é um livro qualquer, mas também não é um livro fácil. É um livro complexo, que você lê já preparado para essa complexidade, para essa densidade, e aí você lê tranquilo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu li como adolescente, minha filha e meu filho também leram quando eram adolescentes, né? É uma das grandes obras da literatura mundial, não vou dizer que é a melhor, já disse que eu não acredito nisso, mas é de fundamental leitura. Muita gente diz que o Germinal é um livro longo, mas eu quero lembrar que isso é proposital. É preciso que nós, leitores, acompanhemos o dia a dia da greve para sentir um pouco o que os mineiros sentiram. Então, não é um livro longo porque o autor errou na mão. Ele é longo porque precisa ser longo. Como um livro naturalista, em certo momento, o escritor vai trazer a teoria evolucionista de Darwin, né? Que diz que os mais fortes sobrevivem e de alguma forma, não diretamente ou indiretamente, acabam matando os mais fracos para que a humanidade evolua. Então, quando você estiver lendo, você pensa nessa teoria do Darwin e como essa teoria se aplica na luta de classes entre trabalhadores e burgueses, né? Que é a característica do capitalismo, tá? Então, é uma aula de literatura, uma boa aula de literatura e uma boa aula de história. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Nesse mesmo site, toda terça-feira eu publico as minhas crônicas, que eu ia adorar se você conhecesse. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, coisas que todo youtuber lhe pede, mas que é fundamental para a gente ampliar a leitura nesse país. Um grande abraço.